Naqueles dias que antecederam os eventos que mudariam para sempre o curso da civilização, uma atmosfera de estranheza e densidade pairava sobre as terras daquela região histórica. Não era apenas o calor seco, ou o burburinho constante das multidões que buscavam por milagres. Havia algo invisível, uma tensão que se infiltrava pelas frestas das portas e pelas mentes dos homens. Enquanto o cotidiano parecia seguir seu fluxo habitual, nos bastidores do poder e nas sombras das conspirações, engrenagens silenciosas começavam a girar com uma força avassaladora. Era um tempo de convergências improváveis, onde o divino e o profano se esbarravam nos pátios dos templos e nas ruelas estreitas. Sem que a maioria pudesse perceber, emissários de grandes impérios moviam-se discretamente, como peças em um tabuleiro, cujo mestre era o próprio destino humano. Entre essas movimentações discretas, a chegada de um enviado especial do imperador Tibério marcou um ponto de inflexão que a história oficial, em sua miopia documental, raramente registra. Este emissário não trazia exércitos, mas trazia o olhar perspicaz de Roma, focado na figura enigmática que todos chamavam de mestre. Sua missão era observar, avaliar e relatar. No entanto, sua presença agiu como um catalisador químico em solo instável, provocando repercussões singulares no íntimo de três figuras centrais que detinham as rédeas da ordem religiosa e política local: Herodes, Anás e Caifás. Para eles, a atenção de Roma sobre Jesus não era um simples detalhe administrativo, mas um sinal de que o equilíbrio de poder que tanto defendiam estava prestes a sofrer um abalo sísmico. A pressão começou a subir, e o medo, muitas vezes disfarçado de zelo pela lei, passou a ditar o ritmo das decisões tomadas no silêncio dos palácios. Enquanto os poderosos se inquietavam, no círculo mais íntimo de Jesus, a percepção da realidade era nublada por uma mistura perigosa de deslumbramento e ingenuidade. Os apóstolos, homens simples que haviam deixado tudo para seguir aquele ser extraordinário, ainda lutavam para conciliar a grandiosidade espiritual que testemunhavam com as suas próprias limitações humanas. Eles caminhavam ao lado da luz, mas seus olhos ainda estavam habituados às sombras das ambições terrenas. Não conseguiam enxergar a gravidade dos fatos que se arquitetavam no horizonte da ignorância humana, onde a traição e a incompreensão começavam a tecer uma rede invisível ao redor do grupo. O brilho dos prodígios realizados por Jesus parecia cegar-lhes para a urgência dos tempos e para a profundidade do sacrifício que se aproximava. A cegueira era tal que pequenas querelas familiares e disputas de ego ganhavam dimensões desproporcionais. Motivadas por uma conversa banal durante uma ceia e inflamadas por interpretações equivocadas sobre o futuro, alguns dos seguidores mais próximos deixaram-se levar pela vaidade. Havia uma crença crescente de que o reino anunciado por Jesus estava prestes a se manifestar como uma estrutura de poder político e administrativo, tal qual os reinos deste mundo. O deslumbramento com a possibilidade de ocuparem posições de destaque ao lado de um novo monarca judeu obscurecia o verdadeiro significado da palavra serviço. Eles não percebiam que, enquanto discutiam precedências e honrarias, o tempo para a preparação espiritual estava se esgotando rapidamente, deixando-os vulneráveis às tempestades que logo desabariam sobre todos. O que eles não sabiam é que cada passo dado, cada palavra dita e cada olhar trocado naquelas horas finais carregava um peso cósmico. A história estava sendo escrita não apenas com atos públicos, mas com as intenções ocultas nos corações. A chegada do emissário romano, as conspirações no Sinédrio e a pressão estratégica sobre certos discípulos eram apenas a face visível de um enigma muito maior. O palco estava montado para um drama de proporções universais, mas os atores principais, em sua maioria, ainda acreditavam estar vivendo um roteiro de glórias terrenas. O mistério que envolvia a figura de Jesus e sua transfiguração iminente começava a se desdobrar, mas a mente humana, presa aos seus viciados parâmetros de ótica, ainda resistia a ver a verdade que estava bem diante de si, preparando o terreno para uma das maiores reviravoltas da história da consciência humana. O cenário de confusão mental entre os seguidores de Jesus atingiu um ponto crítico quando a notícia sobre o interesse de Roma se espalhou como fogo em palha seca. João, um dos discípulos mais próximos, foi abordado pelo enviado do imperador,
que, com uma sinceridade desconcertante, expressou que se havia alguém capaz de liderar e ocupar o trono dos judeus, esse alguém era o Mestre. Essa afirmação, vinda de uma autoridade ligada ao maior império da época, serviu como combustível para as fantasias de poder que ainda habitavam o coração de alguns apóstolos. A ideia de um reino terreno, com ministros, tronos e autoridade política, tornou-se tão palpável que cegou a razão. Tiago e João, movidos por essa perspectiva e instigados por pressões familiares, chegaram ao ponto de pedir formalmente a Jesus que lhes garantisse as posições de maior importância em seu futuro governo. Essa atitude revelava um desconhecimento profundo sobre a natureza da missão de Jesus. Enquanto o Mestre falava de libertação espiritual e de um reino que transcendia as fronteiras do tempo e do espaço, seus discípulos planejavam organogramas e hierarquias. O pedido de Tiago e seu irmão não foi apenas um momento de fraqueza individual, mas o reflexo de uma imaturidade coletiva que graçava entre aqueles que deveriam ser os pilares da nova mensagem. A indignação que se seguiu entre os outros apóstolos não nasceu de uma compreensão superior do Evangelho, mas sim de um ciúme amargo. O grupo, outrora unido por um propósito sagrado, viu-se fragmentado por discussões sobre quem seria o maior, gerando um clima de isolamento e silêncio que durou dias. Nesse ambiente carregado, outra figura observava tudo com uma intensidade sombria. Judas Iscariotes, cujas expectativas sobre um Messias libertador e revolucionário já estavam sendo postas à prova, viu nas notícias vindas de Roma a confirmação de que seus planos pessoais precisavam ser acelerados. Ao saber que figuras influentes do império buscavam Jesus para possivelmente coroá-lo, Judas uniu esses fatos às suas próprias frustrações e intenções. Ele acreditava que poderia forçar a mão do destino, precipitando um confronto que obrigaria Jesus a manifestar seu poder glorioso contra os opressores. A incompreensão sobre a mansidão e o desapego do Mestre transformou-se em Judas em uma determinação perigosa, selando uma decisão que teria consequências drásticas para todos. Jesus, possuindo uma visão que ia muito além das aparências e das conspirações humanas, acompanhava cada movimento desse drama com uma tristeza serena. Ele sabia das notícias que circulavam, das intenções ocultas de Roma e das tramas que se teciam nos corredores do Sinédrio. Por diversas vezes, o Mestre evitou encontros com personagens cujos nomes a história não preservou, mas que tentavam atraí-lo para o jogo do poder político. Ele percebia como até mesmo seus familiares e discípulos mais devotados, como Tiago Menor e Judas Tadeu, se deixavam envolver em debates estéreis sobre o legado e a instauração do reino. Cada discussão sobre quem seria o mais importante era uma ferida na alma daquele que viera para ensinar que a maior grandeza reside na humildade de servir. O clima era de uma tensão quase insuportável, embora muitos tentassem ignorá-la. A imaturidade dos discípulos diante da proximidade dos eventos finais era um atestado da dificuldade humana em processar conceitos que fogem à lógica do ganho material. Jesus tentava, por todos os meios, demonstrar que seu reino não era deste mundo, insistindo que para entrar nele seria necessário aprender a dar em vez de receber, a servir em vez de ser servido. Ele falava de um mundo onde a paz e a concórdia eram as únicas leis, uma realidade que hoje sabemos marcar a vida de qualquer mundo evoluído pelo cosmo, mas que para aqueles homens soava como poesia abstrata ou metáfora sem aplicação prática. A percepção confusa, característica da condição humana da época, impedia que os apóstolos vissem a dor moral que Jesus carregava. Ele sabia o que estava por vir, ele via o cálice amargo que teria de beber, e, no entanto, convivia com seus perseguidores e com seus amigos incompreensíveis com uma paciência e uma ternura inabaláveis. Havia um ar de gravidade em seu comportamento, uma solenidade que transparecia em seus gestos mais simples, mas seus seguidores estavam ocupados demais com suas próprias projeções de glória para notar que o Mestre estava se despedindo. A entrada triunfal em Jerusalém, com a ovação popular e os gritos de Rei dos Judeus, foi o golpe final na lucidez dos discípulos, que se inebriaram com o orgulho espiritual, sem perceber que o trono prometido seria feito de madeira e cravos, e não de ouro e púrpura. Mesmo após o estabelecimento em Jerusalém e o calor das saudações populares,
A mente dos seguidores de Jesus permanecia ancorada em ilusões de poder. O título de Rei dos Judeus ecoava como uma promessa de triunfo político, alimentando o orgulho e a ambição que a ignorância costuma nutrir. Em um desses momentos de aparente calmaria, pouco antes dos eventos que culminariam na ceia final, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de um poço para buscar água. Era um gesto cotidiano, mas carregado de simbolismo. Enquanto aguardavam a vez de se servirem, a atmosfera mudou subitamente. O olhar do mestre, sempre atento e penetrante, fixou-se em dois homens que os observavam de longe, escondidos entre a multidão. Ao serem descobertos pela presciência de Jesus, os dois homens fugiram apressadamente, visivelmente incomodados. Jesus, voltando-se para os seus companheiros, explicou que aqueles indivíduos eram vistos pela sociedade como bons judeus, homens de lei e de boas intenções. No entanto, agiam como espiões, tentando monitorar cada passo do mestre para descobrir se ele se encontraria secretamente com os líderes zelotes, um grupo que planejava uma revolta armada contra Roma. O plano de usar Jesus como estopim para uma insurreição, que inicialmente tivera o apoio velado de alguns membros do Sinédrio, transformara-se agora em motivo de grande preocupação. Os poderosos temiam que seus nomes fossem vinculados a uma conspiração punível pelo Império Romano, e essa inquietação estava selando o destino do mestre. Com uma voz carregada de uma gravidade amorosa, Jesus revelou que, se as intenções daqueles homens não mudassem, eles passariam a defender sua morte como a solução mais rápida para todos os problemas. Ele via com clareza que o medo e a conveniência política estavam se sobrepondo à justiça. Ao olhar para os rostos perplexos dos discípulos, ele lamentou que eles ainda não pudessem compreendê-lo totalmente, pois ainda esperavam vê-lo coroado como um rei terreno. O mestre afirmou que eles o veriam como rei sim, mas não da forma que imaginavam, e não naquele mundo, pelo menos não naquele momento. Para que pudessem enxergar sua verdadeira realeza, Jesus disse que teria primeiro que abrir os olhos da carne de cada um, para que no futuro seus espíritos pudessem contemplar sua essência real. Jesus mergulhou em uma explicação profunda sobre sua partida e sobre as leis que governam o universo. Ele explicou que, como alguém que age em nome do Pai Celestial, possuía total liberdade de ação e poderia deixar aquele mundo de muitas formas, sem os limites que prendem os seres humanos comuns. No entanto, escolheu conscientemente o caminho que mais incomodava seu espírito, o caminho do sacrifício doloroso. Ele fez essa escolha porque sabia que seria a maneira mais eficaz de auxiliar a humanidade em seu processo de libertação. A dor que o aguardava era tão profunda, sob aspectos que os homens sequer podiam conceber, que ele mencionou ter recebido o consolo dos anjos de seu reino para suportar o que viria a seguir. Aquele poço de onde buscavam água serviu como a metáfora perfeita para sua missão. Jesus declarou que ele era como aquela fonte, fornecendo a água necessária para a vida em toda a sua amplitude. Mesmo diante do sofrimento iminente, seu espírito jamais deixaria de oferecer a água da vida eterna, pois ele era um com o Pai, e sua natureza era puramente amor. Ele revelou que os anjos dos céus o cercavam naquele exato momento, testemunhando o início de sua despedida. Em pouco tempo ele partiria para se reunir a eles, retornando à morada de onde viera originalmente. De lá ele continuaria a acompanhar os discípulos durante o período em que teriam de agir sozinhos, até que chegasse o momento do retorno final. O mestre deixou claro que sua morte aparente não seria um sinal de derrota, mas o cumprimento de um testemunho necessário. Ele prometeu que, quando os tempos fossem chegados, ele voltaria em sua posição natural, como rei em sua morada, para restaurar a verdade que os olhos humanos ainda não conseguiam contemplar. Ele falava abertamente sobre o sofrimento, para que, quando acontecesse, os discípulos tivessem uma base de compreensão. O escândalo da cruz, que em breve chocaria o mundo, seria apenas o primeiro momento de um novo tempo, uma era que traria consigo a colheita de tudo o que fora semeado na terra. Jesus instou seus companheiros a cuidarem de sua própria semeadura, pois a qualidade das ações determinaria a paz ou o sofrimento futuro de cada um. A voz de Jesus, ecoando próximo ao poço, trazia uma autoridade que parecia vibrar em sintonia com as forças da natureza. Ele exortou os discípulos a serem como aquele reservatório de água,
fontes de serviço constante, sempre disponíveis para quem estivesse sedento, sem nunca impor condições ou julgos. Ele explicou que o Pai Celestial governa através de leis desconhecidas pela humanidade, retribuindo a cada um conforme suas próprias obras. Por isso, a construção de boas ações entre os homens deveria ser feita sem expectativas de recompensa terrena. O próprio Mestre servia como exemplo vivo, agindo como pai, irmão e amigo, estimulando o amor mútuo através de atitudes concretas e não apenas de palavras ao vento. Ele os chamou de amados companheiros escolhidos, revelando que o afeto que os unia era anterior ao próprio encontro físico naquelas terras. Jesus expressou sua gratidão ao Pai pela escolha daqueles homens, apesar de saber que eles ainda lutavam contra as sensações e expectativas geradas pelas limitações do pensamento humano. Ele reconheceu que muito do que dizia e fazia despertava inquietações que os apóstolos não podiam controlar. Essas inquietações, se não fossem devidamente cuidadas, poderiam transformar-se em escândalo. E foi com um tom de profunda melancolia que Jesus previu que o escândalo viria justamente sobre ele, movido por uma dessas inquietações humanas. Sem rancor ou julgamento, o Mestre afirmou que não podia culpar o instrumento por meio do qual o escândalo se manifestaria. Ele apenas lamentava o destino daquele que seria o canal da traição, demonstrando uma compaixão que ultrapassava a compreensão comum de justiça. Jesus admitiu que tinha muito mais a dizer, revelações que poderiam iluminar completamente as sombras do enigma humano, mas guardou-as para um momento futuro. Ele prometeu que após sua saída deste mundo, haveria um espaço livre de embaraços e limitações, onde poderiam conversar abertamente sobre o real significado de sua presença na Terra. Quase todos os presentes, ele afirmou, o seguiriam após cumprirem suas próprias missões, e então veriam a história sobre uma nova luz. Enquanto ainda estava entre eles, o foco deveria ser a celebração do ideal maior, a edificação de um reino de amor e paz. O clima de despedida tornou-se tangível, como se o tempo estivesse se estreitando ao redor do grupo. As palavras de Jesus não eram apenas instruções, mas uma preparação espiritual para o choque que estava por vir. Ele falava de perder para que todos pudessem ganhar, de uma derrota aparente que se transformaria na glória consumada da vida eterna. A água que vivifica, prometida por ele, exigiria o sacrifício final da forma física, para que sua essência pudesse permear toda a humanidade através dos séculos. O ápice desse momento não foi marcado por raios ou trovões, mas pela clareza cortante da verdade sendo entregue a homens que ainda não estavam prontos para recebê-la. Jesus se colocava como o elo entre o Pai e aquela humanidade que ele via como uma grande família carente de compreensão e ternura. Ele pedia que eles fossem os pais dessa humanidade, moldando atitudes para transformar aquela morada planetária em um recanto de progresso. A humildade e a mansidão de coração eram as ferramentas propostas para essa tarefa monumental. No entanto, o peso da revelação sobre a traição iminente e a necessidade da morte pairava sobre o grupo, criando um contraste doloroso entre a paz proposta pelo Mestre e a turbulência que já começava a se manifestar. A cena terminou com um silêncio reflexivo. Os discípulos, cada um processando as informações de acordo com sua capacidade, voltaram-se para o poço para terminar de se servirem. A mensagem havia sido entregue, o aviso fora dado, e a semente de um novo entendimento fora plantada no solo fértil, porém ainda inculto de seus espíritos. Eles se moveram em silêncio, buscando o abrigo que amigos haviam oferecido, sem saber que aquele seria o último refúgio antes da tempestade final. A gravidade da hora era absoluta, mas a mente humana, em seu mecanismo de defesa, ainda tentava se agarrar a qualquer fiapo de normalidade. Após a preleção de Jesus junto ao poço, o grupo dirigiu-se a um abrigo próximo em absoluto silêncio. Cada apóstolo carregava consigo o peso das palavras do Mestre, tentando, à sua maneira, decifrar o enigma que lhes fora apresentado. O ambiente era de introspecção forçada, onde o som dos passos no chão de terra parecia ecoar a urgência do tempo.
Eles mal podiam conceber que restava apenas um dia para que a presença física de Jesus fosse arrancada do convívio cotidiano. A dificuldade em perceber a iminência da hora trágica era um fenômeno curioso. Mesmo com os avisos reiterados e claros, a consciência dos discípulos agia como se estivesse protegida por uma redoma de negação. A imaturidade espiritual, tão mencionada pelo Mestre, manifestava-se na incapacidade de aceitar a finitude daquela jornada física. Por mais que Jesus insistisse que ressuscitaria dentre os mortos, essa promessa soava como algo abstrato, quase impossível de ser assimilado por homens que ainda viam na morte o fim absoluto, ou, no máximo, uma passagem para um estado de repouso eterno sem retorno imediato. O choque entre a visão cósmica de Jesus e a visão limitada dos apóstolos criava um vácuo de entendimento. Eles estavam fisicamente ao lado dele, mas vibratoriamente distantes da realidade que ele habitava. Essa desconexão seria a causa de muito sofrimento e confusão nos dias subsequentes. Mesmo aqueles que se consideravam mais próximos e preparados, como os que haviam solicitado cargos de destaque, estavam mergulhados em uma surpresa paralisante quando os eventos começaram a se desenrolar. O esforço para manter as boas intenções era real, mas a preparação emocional para conviver com a morte de Jesus e com a forma como ela ocorreria era inexistente. A ideia de um rei que se deixa prender e executar era um escândalo para a lógica humana de vitória. Eles não compreendiam que a verdadeira vitória estava justamente na entrega total às leis superiores, um conceito que só seria plenamente digerido após muito tempo de reflexão e dor. A resolução que Jesus propunha não era apenas para aquele momento histórico, mas para a eternidade. Ao instruí-los a serem como o poço, ele estava oferecendo um modelo de conduta para todas as gerações futuras. A transformação interna exigida para ser manso e humilde de coração representava a morte do egoísmo e da ambição que haviam gerado as disputas entre os discípulos. A consequência natural desse ensinamento era a compreensão de que a vida na Terra é uma oportunidade de servir a uma família maior, onde a fraternidade deve superar as disputas por poder. Jesus estava, na verdade, desenhando um mapa para a evolução da consciência coletiva, partindo do exemplo individual de cada seguidor. No abrigo, enquanto as sombras da noite se alongavam, a atmosfera de despedida tornava-se cada vez mais densa. A ternura com que Jesus os tratava, apesar da gravidade da situação, servia como um bálsamo e, ao mesmo tempo, como um presságio doloroso. Eles sentiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas a natureza exata desse algo permanecia oculta por trás do véu de suas próprias expectativas. A transformação que ocorreria não seria apenas externa, na estrutura social ou religiosa, mas interna, na essência de cada um daqueles homens, que em breve teriam de sustentar a mensagem do Mestre sem a sua presença física para guiá-los a cada passo. O aftermath imediato das palavras de Jesus foi um estado de suspensão. O mundo lá fora continuava suas tramas, Judas com sua decisão selada, o Sinédrio com seus medos políticos e Roma com sua observação fria. Mas ali, naquele pequeno grupo, a semente da vida eterna havia sido regada pela água da verdade. O processo de compreensão havia começado, mesmo que de forma lenta e confusa. A lição de que o sofrimento aparente de um poderia resultar no ganho de muitos começava a ecoar nos recônditos da alma de cada apóstolo, preparando-os para o momento em que teriam de testemunhar a glória do Mestre manifestada através da maior das renúncias. A narrativa desses dias revela uma lição profunda sobre a percepção humana e a resistência em enxergar a realidade além dos véus da conveniência e do ego. O enigma da transfiguração e dos eventos que a cercaram não reside apenas nos fenômenos extraordinários, mas na distância abismal entre a consciência cósmica de Jesus e a compreensão limitada daqueles que o cercavam. A história nos mostra que a verdade muitas vezes caminha ao nosso lado, fala aos nossos ouvidos e serve-nos água em um poço, mas permanecemos cegos, porque estamos ocupados demais, projetando nossos próprios desejos de poder e glória sobre o sagrado. O fechamento desse episódio na vida do Mestre é um convite à reflexão sobre a nossa própria imaturidade espiritual. Assim como os apóstolos, muitas vezes buscamos no transcendente uma forma de validar nossas ambições terrenas,
ou de fugir das responsabilidades que a verdadeira libertação exige. A mensagem de Jesus foi clara: o reino não é deste mundo, mas deve começar a ser construído dentro dele, através do serviço desinteressado. Ser como o poço, dar a água necessária à vida sem pedir nada em troca, é a síntese de uma filosofia que transcende milênios e desafia a lógica do consumo e da competição que ainda domina a sociedade humana. A iminência da hora trágica, que colheu os discípulos de surpresa apesar de todos os avisos, serve como um lembrete de que a vida espiritual exige uma atenção que vai além do intelecto. Não basta ouvir as palavras, é preciso sintonizar o coração com a frequência do amor e do sacrifício. A dor moral de Jesus, convivendo com a incompreensão de seus amigos e a traição de seus opositores, destaca a solidão daqueles que enxergam a verdade em um mundo que prefere as ilusões. No entanto, sua promessa de retorno e de restauração da verdade oferece o conforto de que nada está fora do zelo do Pai Celestial, e que toda boa semeadura terá no tempo certo a sua colheita de luz. Ao olharmos para trás e contemplarmos o desenrolar desses fatos sob uma ótica mais ampla, percebemos que a percepção confusa mencionada não foi apenas um tropeço histórico de alguns homens na Palestina, mas é uma característica persistente da jornada humana. O escândalo que estava por vir sobre Jesus não foi uma falha no plano divino, mas uma necessidade estratégica para a promoção da libertação espiritual da humanidade. O Mestre perdeu a forma física para ganhar o espírito humano, transformando o primeiro momento de um novo tempo em uma oportunidade eterna de renovação para todos os que habitam esta morada. Que a imagem de Jesus junto ao poço, falando de anjos e de água eterna enquanto espiões o vigiavam, permaneça como um símbolo de esperança e de desafio. Ele nos convida a sermos pais e irmãos desta grande família humana, agindo com a mansidão e a humildade que transformam recantos de dor em espaços de progresso. A verdadeira transfiguração ocorre quando conseguimos, finalmente, abrir os olhos do espírito para contemplar a vida não como uma disputa por posições em um reino terreno, mas como uma celebração do ideal maior de amor e paz que nos une a todos. A história de Jesus é o relato de uma autoridade celeste que se fez humana por amor, e seu enigma continua a nos desafiar a transcender nossos próprios limites. Ao final daquele dia, no silêncio do abrigo, o que restou foi a promessa de que a água da vida eterna jamais cessaria de correr. Cabe a cada um de nós decidir se continuaremos a discutir quem é o maior, ou se finalmente nos curvaremos diante da fonte para servir e ser servidos pela luz da verdade que nunca se apaga.